De tesouros antigos a cidades perdidas e templos escondidos, as montanhas oferecem uma ampla variedade de descobertas estranhas que você não encontrará em nenhum outro lugar. Viaje conosco por todos os lugares ao redor do mundo enquanto revelamos as coisas mais estranhas já encontradas em montanhas. Já se inscreve no canal, deixa o like, vamos começar. Machu Picchu é uma das descobertas mais encantadoras já feitas no Peru. Esta cidade sobre uma rocha foi descoberta pela primeira vez em 1911 pelo historiador e explorador americano Hiram Bingham e desde então várias descobertas fascinantes foram feitas aqui, mas talvez a mais excitante dessas descobertas seja a porta secreta descoberta em 2010. Foi o engenheiro francês Thierry Jamin quem primeiro notou esta porta fechada na seção urbana de Machu Picchu. Animado para descobrir quais mistérios estavam escondidos atrás daquelas portas, Jamin contatou um explorador francês, David Crespi, para verificar. Crespi então trouxe consigo equipamentos especiais que usavam raios infravermelhos para escanear através de pedras espessas para que pudessem pelo menos saber o que estava escondido atrás daquela porta de pedra. Quando finalmente a escanearam, o que descobriram foi bastante chocante. Crespi e Jamin localizaram um mausoléu especial que podia ser acessado por uma escadaria que começava exatamente naquela porta. Acredita-se que fosse o local de descanso final de Pataku, o governante inca que comandou a construção de Machu Picchu. No entanto, a cereja do bolo foi que eles também descobriram um tesouro de metais preciosos dentro do mausoléu. Agora, sua excitação não podia ser contida. Sem perder tempo, Crespi e Jamin enviaram documentos solicitando permissão para remover as pedras que cobriam a porta e verificar o que havia dentro da caverna. Infelizmente, no entanto, seu pedido foi negado. As autoridades de Machu Picchu alegaram que remover as pedras comprometeria a integridade de toda a estrutura, o que significava que tudo poderia desmoronar e, como não estavam dispostas a correr esse tipo de risco, a escavação foi interrompida. Igrejas de rocha de Lalibela. Localizadas na região montanhosa da Etiópia, a cerca de 400 milhas de Addis Ababa, você encontrará 11 magníficas estruturas que foram esculpidas à mão nas rochas centenas de anos atrás. A história deste lugar nos remete ao século XII, durante a dinastia Zagwe, quando todo o império estava sob o domínio do rei Gebre Meskel. Nesse período, muitos cristãos enfrentaram perseguição dos muçulmanos, o que interrompeu as peregrinações cristãs à Terra Santa de Jerusalém. Para remediar a situação, o rei Lalibela decidiu criar uma nova Jerusalém dentro de seu reino, e isso foi o início de um projeto tão meticulosamente realizado que continua a surpreender tanto historiadores quanto arquitetos modernos. Ao contrário de outras estruturas ao redor do mundo, que geralmente são construídas com pedras, estas foram realmente esculpidas na rocha. Isso significa que cada edifício neste local é um monólito feito de uma única pedra. Das 11 igrejas, 7 ainda compartilham uma parede com a rocha da qual foram esculpidas, enquanto as outras 4 estão independentes. Essas estruturas massivas cobrem uma área de 62 acres, e a maior delas tem mais de 8.000 pés de altura, o que equivale a cerca de 4 andares. Com paciência e atenção séria aos detalhes, os artesãos que trabalharam nessas 11 igrejas garantiram que nenhum dos edifícios parecessem iguais, embora todos apresentassem o mesmo gosto de design. No entanto, este não foi um feito fácil. O design intricado foi alcançado por 24 anos de trabalho árduo e hoje é seguro dizer que absolutamente valeu a pena. Hoje, as igrejas estão sob os cuidados da Igreja Cristã Ortodoxa Etíope, que ajudou a preservar sua história e legado. Montanha de Ouro no Congo. Em fevereiro de 2021, o povo da República Democrática do Congo foi lançado em uma enorme frenesi depois que uma montanha feita de ouro foi descoberta na remota vila de Luhai, na província de South Kivu. Ninguém sabe ao certo como os moradores conseguiram identificar esta montanha do tesouro, mas no momento em que todos ficaram sabendo, o lugar ficou inundado de pessoas usando ferramentas simples. Dezenas de moradores extraíam o solo da montanha e o levavam para suas casas para lavar a sujeira e extrair o ouro. A notícia desta descoberta surgiu online depois que um jornalista freelancer conhecido como Ahmed El Gaba postou um vídeo dos moradores cavando em busca de ouro. Infelizmente, porém, o vídeo também atraiu a atenção do governo, que ficou preocupado que os recursos naturais pudessem ser explorados por mineiros ilegais. Mas quando se tem uma montanha inteira feita de 60 a 70% de ouro, pode levar um tempo antes que tudo desapareça.
Apesar deste fato, o governo ainda proibiu a mineração na região, embora algumas pessoas continuem indo até a montanha na tentativa de ganhar dinheiro rápido para si mesmas. Os caixões pendurados de Sagada. Aninhados no coração de Sagada, um pequeno município nas Filipinas, está um espetáculo montanhoso como nenhum outro que você já viu. Você vê, o povo Igorot, que vive na área, tem um costume centenário de preservar seus mortos. Em vez de enterrá-los no chão como todo mundo, eles colocam os restos mortais em caixões e depois penduram esses caixões no lado da montanha. É uma tradição tão críptica e misteriosa, enraizada tanto na praticidade quanto na espiritualidade. De acordo com as crenças dessas tribos, esses caixões pendurados protegem seus mortos de animais selvagens, ao mesmo tempo em que ajudam os falecidos a ascenderem à vida, posicionando-os o mais próximo possível do céu. Em 2015, arqueólogos fizeram uma descoberta chocante em 131 caixões pendurados escondidos dentro de cavernas empoleiradas em um penhasco a 330 pés de altura. Através de datação por carbono, determinou-se que os caixões tinham cerca de 1.200 anos de idade. No entanto, um mistério que ninguém conseguiu resolver é como esses antigos habitantes foram capazes de içar esses caixões sem nenhum equipamento moderno. A Pedra de Guatapé. À primeira vista, isso pode parecer uma montanha, mas na realidade é apenas uma rocha de 10 milhões de toneladas conhecida como La Piedra del Penol ou a Pedra de Guatapé. Este incrível monumento está localizado perto da fronteira entre Guatapé e El Penol, em Antioquia, Colômbia, erguendo-se a mais de 656 pés acima das planícies circundantes. A superfície da rocha é quase totalmente lisa, com uma longa rachadura correndo de cima a baixo em uma das faces. Ao longo dos anos, uma escadaria com 649 degraus foi incorporada à rocha, dando a aparência de uma costura gigante mantendo a rocha dividida unida. Agora, sobre aquela inscrição em um lado da rocha, há uma história bastante interessante por trás dela. Você vê, certa vez, as pessoas de Guatapé decidiram marcar a rocha com o nome da cidade. Mas enquanto o projeto estava em andamento, os residentes de El Penol, que também reivindicavam a rocha como sua propriedade, começaram a protestar contra a pintura. Não demorou muito para uma multidão se formar e o trabalho foi interrompido, mas não antes do UOGU e do primeiro traço do UU terem sido escritos. Aramumuru. Escondido nas sedutoras montanhas do Peru, é um portal interdimensional gravado em uma rocha. Este portal supostamente permitia que os antigos sacerdotes incas viajassem para qualquer lugar no reino Inca ou em qualquer outro lugar ao redor da Terra, ou assim diz a lenda. Para a maioria das pessoas, no entanto, este portão conhecido como Aramumuru ou Laera, que é traduzido como a porta, é apenas mais um imponente edifício feito pelo homem, localizado a cerca de 21 milhas da cidade de Puno, na região sul do distrito de Lave, na província de Colau. Este portal enigmático tinha a forma de um quadrado, com cada lado medindo 23 pés. Há também uma forma de T, medindo 6 pés e 6 polegadas gravada nele, que muitos afirmam parecer um buraco da fechadura. Mas tão visualmente impressionante quanto este monumento é, a lenda por trás dele é ainda mais intrigante. Segundo as épicas histórias contadas pelos locais, quando os conquistadores espanhóis chegaram ao Império Inca, havia um sacerdote chamado Aramumuru, que pertencia ao Mosteiro dos Sete Raios e era responsável pela cerimônia de iniciação e culto ao Inici, o deus Inca do Sol. A lenda diz que Aramumuru foi quem levou o disco solar de ouro mantido no Templo do Sol em Cusco e fugiu dos guerreiros espanhóis para algum lugar seguro na província de Diuli, onde o lago Titicaca flui. Então ele alcançou esta porta sagrada e colocou o disco solar na porta, usando-o como uma chave. A porta se abriu e ele atravessou o portal antes que ele desaparecesse atrás dele. Esta é a lenda de Aramumuru. Hoje, os moradores locais ainda reverenciam este lugar como um local sagrado e espiritual, e ainda realizam rituais de todos os tipos para a porta de Aramumuru.